Pessoal, sempre trazendo artigos interessantes. Hoje eu trouxe um artigo pessoal da Neuroradiologia lá da Santa Casa de São Paulo, um artigo publicado em 2018, interessantíssimo, que aborda sobre os aspectos da ressonância magnética na doença do espectro da neuromielite óptica, além de abordar também sobre os diagnósticos diferenciais. Então, pessoal, vou direto aqui ao assunto, mas o artigo ele é bem completo, vale a pena a leitura. Eu vou aqui pegar a última ilustração do artigo que eu achei sensacional, pessoal, que ele fala o padrão de acometimento nas 3 principais patologias que a gente conhece hoje em dia dentro das doenças desmelinizantes, que seria a doença do espectro da neuromielite óptica, NMOSD, aqui falando dos pacientes IgG positivo para antiacoporina 4, os pacientes anti-MOG, e os pacientes de esclerose múltipla. Então, como seria o padrão de acometimento no nervo óptico, na medula espinhal e o padrão de acometimento cerebral? Então, o padrão de acometimento do nervo óptico na NMOSD seria um padrão de acometimento mais severo. Então, são lesões mais extensas, bilaterais, que acometem um terço posterior do nervo óptico e o quiasma óptico também é caracteristicamente acometido. Então, lesões mais extensas, pegando o terço posterior e quiasma óptico, característica da NMOSD. Os pacientes com anti-MOG têm um padrão característico que seriam também lesões bilaterais, porém eles acometem mais o terço anterior do nervo óptico e tem um padrão de realce algadolíneo interessante, pessoal, que é um padrão de realce perineural, seria uma perineurite. Então, o anti-MOG seria bilateral, terço anterior e um padrão de realce de perineurite. Já os pacientes com esclerose múltipla, eles têm um padrão de acometimento, pessoal, normalmente unilateral, curto segmento e mais anterior. Então, eles pegam mais o terço anterior do nervo óptico. Já o padrão de acometimento da medula espinhal, na NMOSD, são aquelas lesões características, que são mielites longitudinalmente extensas, que acometem mais de 3 segmentos vertebrais. E tem um padrão preferencial de acometimento de ser cérvico-torácico e um padrão de acometimento medular mais centromedular, mais no centro da medula. Então, são lesões centromedulares que podem se estender também mais perifericamente, mas a predileção seria mais centromedular. Já os pacientes com anti-MOG, eles têm uma predileção de acometimento mais tóraco-lombar, onde ele acomete, tem um padrão característico de acometer o cone medular, pessoal, mas são lesões também mais centromedulares, que podem pegar o H medular. Já os pacientes com esclerose múltipla, as lesões são mais curtas, pessoal, são lesões curtas que pegam menos de 3 segmentos medulares e são lesões periféricas, que pegam mais a substância branca da medula. Em relação ao padrão de acometimento cerebral, a gente sabe que os pacientes com NMOSD, eles acometem regiões que são ricas em canais de aquaporina 4, que são as regiões circunventriculares. Então, a gente vai ver que tem um padrão de acometimento mais peripendimário, essas lesões fininhas aqui, peripendimárias, que parecem um lápis. Tá? E o padrão de acometimento mais aqui seria do parênquima, do trato córtico espinhal, como essa lesão aqui descrita como na perna posterior da cápsula interna. E eles têm um padrão de realce algadolíneo, um padrão que chamam de padrão em nuvem, cloud-like. Já os pacientes com anti-MOG, eles têm lesões características mais que acometem os gânglios da base. Então, eles vão acometer o putame, o globo pálido, o caudado, o tálamo, tá? Eles têm predileção também, as lesões infratentoriais, ela pega também ao redor do quarto ventrículo, onde eles descrevem lesões como se fossem fluffy lesions, lesões mais fofas, felpudas, e acometendo perto do quarto ventrículo. Já os pacientes com esclerose múltipla são aquelas lesões mais clássicas que a gente conhece, né? Aquelas lesões periventriculares, que são perpendiculares aos ventrículos aqui, laterais, lesões justacorticais, lesões acometendo as fibras em U, e as lesões infratentoriais, classicamente descrevem acometendo aqui o segmento intrapontino do nervo trigêmeo, aqui sua porção fascicular. Tá certo, gente? Então é um artigo sensacional. Essa última ilustração aqui achei muito interessante, que vale a pena, achei interessante compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Tchau, tchau.